Olá, estimados irmãos, vamos em nosso amado Salvador Jesus e com auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos dessa nova lição. E o título da lição é Unidade na Diversidade, e vamos estudar a segunda-feira, que traz para nós o título Superando Divisões. Pergunta A: como podemos superar as divisões na família e na igreja? Diz assim João, capítulo 15, versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então temos uma resposta bem clara. A única maneira de superar as divisões na família e na igreja é estar ligados a Cristo. Diz assim o pensamento da Pena Inspirada: a causa de divisão e desavença na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é o mesmo que se aproximar um dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é diplomacia, nem a gestão de pessoas, nem um esforço sobre-humano para superar dificuldades, embora haja muito a fazer, mas é a união com Cristo. Imagine um grande círculo, de cujo limite externo muitas linhas partem e convergem rumo ao centro. Quanto mais essas linhas se aproximam do centro, mais próximas ficarão uma das outras. Assim é a vida cristã. Quanto mais próximo estivermos de Cristo, estaremos mais unidos uns aos outros. Deus é glorificado quando o seu povo se une numa ação harmoniosa. Então nós vemos aqui o Lar Adventista, página 179, ele ainda explica com mais detalhes ainda. Então estamos a falar de um círculo. Quanto mais ao centro chega, mais próximo fica todos do raio, né? Então temos o raio, por exemplo, vamos comprar no raio de uma bicicleta. Os raios no meio são tudo pertinho do centro e nas pontas estão mais longe. Cristo é o centro. Se nós estivermos focados em Cristo e junto a Ele, vamos estar todos juntos e unidos. Essa foi a explicação dada aqui. Então, Cristo é o único que pode realmente fazer com que nós superamos as divisões que o inimigo tenta colocar entre nós. Vamos ver a pergunta B. Como podemos contemplar a Cristo enquanto Ele intercede por nós no santuário celestial? João 5, 39 e 40 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então temos aqui uma expressão bem clara. Como podemos contemplar a Cristo? Ele está no santuário, está intercedendo por nós junto a Deus. Para contemplar Ele é ler a Escritura Sagrada, está examinando, está estudando. Isso que você está fazendo agora, né, ouvindo a lição, isso faz com que você contemple a Cristo de maneira, pela fé contemple a Cristo. Ainda João 17, versículo 3 traz o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós vemos aqui Jesus, quando esteve aqui, ele deixou bem claro, a vida eterna é conhecer a Deus como único e verdadeiro e, lógico, reconhecer a Cristo que veio aqui, morreu e intercedeu por nós, ressuscitou e está agora diante do Pai, fazendo um trabalho de intercessão no santuário celestial. Vamos ver o que diz a Pena Inspirada sobre essa pergunta. Aquele cujo coração está decidido a servir a Deus encontrará oportunidade para testemunhar dele. As dificuldades serão impotentes para impedir a pessoa que está determinada a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Na força obtida pela oração e pelo estudo da palavra, buscará a virtude e abandonará o vício. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo, o crente enfrentará com bom ânimo o desprezo e o escárnio. E aquele cuja palavra é a verdade, prometeu auxílio e graça suficiente para cada circunstância. Seus braços eternos envolvem a pessoa que se volta para ele e busca auxílio. Podemos descansar seguros em seu cuidado, dizendo:
No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Palavra do salmista no capítulo 56, o verso 3. Deus cumprirá sua promessa para com todos os que nele confiam. Atos dos Apóstolos, página 467. Então nós vemos aqui que realmente quando você devota seu coração a Jesus, devota seu coração a Deus, você vai ter promessas maravilhosas. Toda a força que você precisa, você vai buscar na oração, na palavra de Deus, e essa virtude será implantada em seu coração para você vencer os vícios, para você vencer as dificuldades, para superar, às vezes, as pessoas que vão te trazer desprezo, escárnio. Isso vai te ajudar muito. Ainda continuando a leitura da Pena Inspirada, diz assim: é somente conhecendo a Cristo que podemos conhecer a Deus. O enviado de Deus chama a todos para que ouçam essas palavras. São palavras divinas e todos devem estar atentos, pois serão julgados por elas. Conhecer a Cristo de um modo salvador é ser vitalizado pelo conhecimento espiritual para então praticar suas palavras. Sem isso, tudo mais é inútil. Então vemos aqui o conhecer a Jesus é importante, o conhecer as suas pegadas, o saber o que ele fez, o trilhar os passos que ele trilhou. Isso é o que vai fazer de nós algo que não só vai servir para a honra e glória de Deus, mas para pregar aos outros através das nossas atitudes. E quando nós formos falar daquilo que nós vivemos, fica muito mais fácil alguém aceitar o que nós falamos, né? Então, diz que conhecer a Cristo do modo salvador, conhecer a Cristo como alguém que é um resgatador de almas perdidas, e não um ditador, não alguém que exige que você faça isso ou aquilo para ser salvo. Não, a salvação é de graça e nós devemos conhecer o Salvador, e isso vai vitalizar. O conhecimento espiritual de Cristo nos dá vida, tanto espiritual como até a vida aqui, né? Que tem uma promessa sem vez tanto aqui também. Então, portanto, devemos lembrar da necessidade de estudar a palavra de Deus, manter em comunhão e oração, e isso vai fazer com que nós sejamos revigorados. Eu volto a chamar a atenção para o culto matutino no seu lar e o culto vespertino no seu lar. Empenhe, irmãos, empenhe. Pela graça de Cristo, põe seu joelho no chão, peça ajuda a Ele para que volte a acontecer e mantenha o culto matutino com a leitura da meditação, ou seja, como os irmãos planejarem, o culto da noite com o estudo da lição, ou como planejarem, mas façam o culto, vai ser uma bênção para a sua família. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para que possamos realmente entender a necessidade e não permitir que o inimigo, quando vier com as suas divisões, com as suas ideias errôneas, tentar trazer dissensão entre nós, possamos estar atentos e não permitir, possamos olhar a Jesus como nosso Salvador pessoal e perto de Cristo superar essas divisões que o inimigo tenta em nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.